parceria com a Ampesc em mais um evento, mais uma live, em nome do nosso presidente, professor César Lunques, as boas-vindas aos nossos associados, amigos e parceiros. Quero deixar nosso agradecimento especial novamente à Pitá, Preservação Digital, que procurou a Ampesc, que gentilmente ofereceu esse momento para que a gente possa discutir, entender um pouquinho mais sobre preservação. Quero deixar nosso agradecimento também em nome da diretoria, da presidência, a Mariana, que fez toda a organização também, a divulgação do evento, e a todos os nossos associados presentes. É um tema muito importante, embora mais de 4 anos, né, das primeiras portarias, né, sobre acervos, sobre a mudança, né, para o digital, há muitas dúvidas ainda das instituições, então sempre é um assunto que é importante e emergente. Quem vai falar hoje sobre preservação digital nas instituições, sobre os requisitos das portarias, né, lá de 2018, 2022, do MEC, é a Lara Luiz Aquino. A Lara é arquivista, é cientista de dados e especialista em preservação digital do RDC Dark. Com esse apoio da Ampesc e feito especialmente para vocês associados e exclusivamente para os associados Ampesc, a Lara aqui junto com ele está disposta a compartilhar conosco as informações. Então, eu gostaria novamente de agradecer, após essa breve apresentação, já passar a palavra, porque a tarde de hoje é de trabalho, nós iremos até em torno de 16h45, e por uma questão de operacional, pessoal, a gente vai fechar o microfone de todo mundo, para que a Lara possa discorrer sobre o assunto. Ao final da apresentação da Lara, o William vai fazer a mediação com o chat, então a gente vai abrir o microfone para que vocês possam também fazer perguntas, né, ou pelo chat ou com a mãozinha levantada. Então, um bom evento a todos, sejam muito bem-vindos e acolhidos pela Ampesc. Obrigada Ampesc na pessoa da Valquíria, obrigada a todos os presentes. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela com a apresentação. Todos estão vendo minha tela? Sim, Lara. Sim. Bom, pessoal, a ideia aqui hoje é discorrer um pouquinho sobre o que é o RDC Arc, conceituar e entender a definição de RDC Arc e como que esse RDC Arc, como que esse repositório pode ser implantado dentro das instituições de ensino superior, levando em consideração e tendo como embasamento as portarias e as legislações, as resoluções voltadas para as instituições de ensino superior aqui no Brasil, tá? Bom, como a Valquíria bem falou, os combinados envolvem, né, deixar o microfone desligado, né, ao final a gente pode habilitar para que vocês possam perguntar, para que a gente possa discutir. As perguntas podem ser feitas pelo chat, né, enquanto isso, ao final eu vou responder todas. E aí, quem quiser usar o microfone, né, no momento oportuno, pode levantar a mão que a gente passa a palavra, só para ficar mais organizado, tá? Bom, como a Valquíria falou, eu sou arquivista, né, me chamo Lara, sou arquivista de formação, também tenho graduação em Data Science, tenho pós-graduação em Gestão de Documentos e estou terminando um MBA em Preservação Digital. Eu já atuo com Preservação Digital há bastante tempo, participei da implementação do repositório arquivístico digital confiável, tanto na Câmara quanto no Senado, atuei junto ao IBICT, né, o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, em projetos voltados para a preservação digital e para a implantação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. E hoje, junto com o IUSTER, divido a direção da Pitá, que é essa startup voltada para a prestação de serviços em preservação digital. Então, a gente atua aí no judiciário, no executivo, no legislativo. O judiciário já tem algumas resoluções um pouco mais antigas que o executivo, então já estão mais consolidados, então já está há mais tempo nessa área de preservação digital, então de implantação de repositórios. Eu ministro também treinamentos dentro da Pitá, voltados para preservação digital, para repositórios, para as ferramentas, né, os sistemas que apoiam o RDC Arc, e procurei a Valquíria, né, a Ampesc, enquanto instituição, para que a gente pudesse, né, disseminar um pouquinho desse conteúdo sobre RDC Arc e como que as IEs podem estar implementando seus repositórios, né, de uma maneira mais
mais simples, entender o que é o repositório em si, já que um conceito, né? Esse conceito de RDCA, que é um conceito tão arquivístico, e arquivístico aqui no Brasil, né? A gente só tem repositório arquivístico digital confiável, essa nomenclatura aqui no Brasil. Nos outros países, a gente fala somente de repositórios digitais, tá? Então, aqui eu trouxe, né, alguns assuntos que eu irei abordar. Eu vou começar contextualizando o que é um objeto digital, o que é um arquivo digital. Vou passar um pouquinho pelas normas que abarcam ali a preservação digital. Vou falar um pouquinho do modelo AIS, né, na última live que teve, né, com apoio da Ampesp, o professor Jean falou da ISO 14721, que é a ISO do modelo AIS, e ela é muito importante para a preservação digital, é uma ISO internacional. E aí vou entrar aqui nas nossas normas nacionais, tá? Falar um pouquinho da resolução 51 do CONARC, vou falar um pouquinho da diferença, né, e da importância da cadeia de custódia, da cadeia de preservação. Vou falar dos dois sistemas que atualmente são os mais utilizados aqui no Brasil para implantação do repositório, né, o Arquivemática e o Atom, e aí entro, né, fazendo toda essa concatenação com os normativos voltados para as instituições de ensino superior e como que tudo que foi abordado anteriormente se encaixa ali nesses normativos, tá? Então, vamos lá. Bom, um objeto digital, ele pode ser definido ali como qualquer objeto que possa ser representado através de uma sequência de dígitos binários, né, os famosos zeros e uns. Então, quando a gente fala de objeto digital, a gente está falando, né, de um objeto de informação codificado por dígitos binários e acessado, né, produzido por meio de um sistema de computadores. Esse conceito, né, ele é suficiente, ele abarca, né, num contexto tecnológico, tanto os documentos, os objetos digitais, como os digitalizados, né? Então, esse conceito aí de objeto digital, dessa informação codificada por dígitos binários, por zeros e uns, envolvem tanto os objetos digitais que nasceram em um contexto digital, produzidos ali pelos sistemas de computadores, quanto os documentos que foram digitalizados, tá? E aí, como exemplos, a gente tem as fotografias, os vídeos, os áudios, os PDFs, documentos em Word, as páginas web, são exemplos de objetos digitais, tá? De maneira um pouco mais específica, eu trouxe aqui a definição de arquivo digital. O arquivo digital, então, né, para quem não é da área, a gente entende documento de arquivo como esse documento que é produzido no decorrer das atividades do produtor. E esse produtor pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma instituição. Então, os documentos que são produzidos no decorrer, no desempenho dessas atividades, eles são considerados documentos de arquivo. E o que seria esse documento, né, de arquivo dentro do contexto digital? Os documentos de arquivo digital, eles são aqueles que são produzidos, né, ainda no decorrer das atividades do produtor, de maneira natural, mas que são codificados por dígitos binários, né? Então, aí a gente tem portarias, resoluções, regimentos, no caso das instituições de ensino superior, o próprio acervo acadêmico, que compõe ali o acervo, né, o fundo dessas instituições de ensino superior. E, para ser digital, ele precisa, né, ser produzido ali num âmbito computacional, precisa ser codificado por zeros e uns, transmitido e armazenado, né, por meio desse sistema de computadores, tá? Então, o objeto digital é esse, né, codificado por dígitos binários, mas o arquivo digital, ele tem ali em seu cerne essa organicidade, essa relação com a atividade que deu origem a ele. Por isso que é um documento de arquivo, tá? Deixa eu avançar aqui. E aí a gente traz aqui, né, eu sempre gosto de trazer essa dissecação desse objeto digital, né, desse arquivo digital, em quais níveis que ele se apresenta. Bom, a gente tem aqui o nível conceitual, que é o nível que a gente vê em tela, é o documento manifestado. Quando a gente abre um documento, quando a gente dá play em um vídeo, quando a gente abre uma imagem, o que a gente vê é o nível conceitual desse documento. Mas o que a gente vê não é só o que compõe o documento, um documento digital. Esse documento ele é composto por um nível lógico, né, que é a codificação ali por trás, a construção lógica que faz com que esse documento, né, seja manifestado da forma como ele é manifestado. Então, o nível lógico ali, né, os formatos, as extensões, a codificação em bits. E a gente tem o nível físico, que é onde que esse documento está localizado fisicamente, né? Ele está armazenado fisicamente aonde? Qual que é o suporte? Ele está em um HD, está numa memória SSD, está num pendrive,
na nuvem, né? A gente sabe que hoje a gente utiliza muito armazenamento em nuvem, mas fisicamente esse armazenamento está em algum lugar. Pode não ser em um data center aqui no Brasil, mas esse data center vai estar fisicamente em algum lugar. Então, eu sempre costumo falar que para que a gente consiga acessar o nível conceitual, o documento manifestado, tanto o nível lógico quanto o nível físico precisam ser também preservados. Porque se a gente não tem a preservação do nível físico, a gente não consegue ter acesso a esse documento, ter acesso ao documento manifestado. E se a gente não tem essa cadeia, né, essa construção lógica também se rompe, a gente também não consegue acessar o documento. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente que um dos principais objetivos da preservação digital é garantir esse acesso, né, garantir essa acessibilidade dos documentos ao longo do tempo. A gente preserva em locais seguros, como o próprio RDC Arc, para que a gente consiga acessar esse documento daqui a 50, 100 anos, tá? E aí, o que é a preservação digital aqui, então? Eu trouxe aqui algumas normas que permeiam e que são base para a preservação digital no mundo e aqui no Brasil. E são normas que estão relacionadas com esse contexto digital, tá? Tem aqui a ISO 20652 de 2006, que traz ali a relação entre o produtor da documentação e o arquivo, né? Pode ser um sistema ou uma pessoa, uma instituição que produz essa documentação e quando que essa documentação, né, quais são as relações, os processos para que essa documentação possa ser recolhida ou transferida para um arquivo, para um setor de arquivo da instituição, tá? Aqui a gente tem a ISO 14721 de 2012, que vai trazer um modelo conceitual funcional de preservação digital, que a gente costuma falar que é o modelo OAIS, ou SAI, tá? Na tradução ele fica SAI, que é um sistema aberto de arquivamento de informações. Vou falar um pouquinho mais para frente, mas essa norma é uma norma internacional que vai embasar as principais práticas de preservação digital no mundo, tá? A gente tem a ISO 16363 de 2012, que vai ser uma ISO utilizada para fazer a auditoria e a certificação de repositórios digitais confiáveis, tá? As instituições falam que tem um repositório, né, um RDC Arc, mas precisa vir alguém ali com um carimbo e com a autoridade, né, para falar que aquele repositório ele é confiável. Essa norma, então, ela vai trazer ali um conjunto, né, de requisitos, um checklist de requisitos que é baseado na TREC, tá? Que é um relatório Trustworthy Repository Audit and Certification Criteria and Checklist, né? É um conjunto de critérios e um checklist que vão trazer ali os requisitos para auditoria e certificação dos repositórios digitais confiáveis. Então, eu posso falar que eu tenho um RDC Arc, né? E no caso aqui, essa norma, ela vai auditar o C de confiável, ela vai trazer os requisitos que uma instituição precisa cumprir para dizer que tem um repositório confiável, em termos de gerenciamento dos objetos, em termos de tecnologia, em termos de segurança, em termos de normativos internacionais, né, institucionais. A gente tem a ISO 16919, que vai ser a ISO que vai fornecer auditoria para quem vai auditar, né? Então, enquanto essa 16363 realiza auditoria nas instituições que dizem possuir o repositório digital, a 16919 prepara quem vai certificar e auditar esses repositórios, tá? E a nível nacional, a gente tem a nossa resolução 51 do CONARC, né? Atualizada recentemente em 2023, que vai trazer os requisitos para a implementação dos repositórios arquivísticos digitais confiáveis, tá bom? Então, justamente para que sirvam como fonte ali de prova, de testemunho, de memória, de direito, de cidadania, os documentos de arquivo, sejam eles nato-digitais ou digitalizados, eles precisam ser mantidos autênticos, né? A sua produção, transmissão, preservação e custódia, eles precisam ser mantidos confiáveis, tá? E aí, só recapitulando, né, ou trazendo aqui à tona o conceito de autenticidade, que é um conceito muito presente até nos decretos de digitalização e nas próprias portarias do MEC. Para a gente, a autenticidade, ela é a qualidade de um documento ser o mesmo documento que foi produzido inicialmente, sem não ter sofrido, né, esse documento ele não pode ter sofrido nenhuma adulteração, nenhum corrompimento. A autenticidade, né, essa qualidade desse documento, ela é composta de duas características, tá? A integridade, que é a transmissão dessa mensagem do mesmo jeito, né, que ela foi produzida inicialmente sem sofrer alteração. Então, integridade em relação à forma do documento e ao conteúdo, né? Se eu produzo hoje um vídeo,
Daqui a 50 anos, se esse vídeo for preservado, eu tenho que acessar um vídeo. Esse vídeo ele não pode ter se transformado em um documento PDF ou em um áudio, tá? Ele tem que continuar íntegro, tanto na sua forma quanto no seu conteúdo, tá? E a autenticidade também é composta por identidade, que são esses metadados que vão, né, caracterizar, esses atributos que vão caracterizar esse documento como único, tá? A preservação, então, ela pode ser definida, né, a preservação digital pode ser definida como planejamento, aplicação de métodos e tecnologias que vão assegurar que essa informação digital ela permaneça acessível e utilizável ao longo do tempo. Não está somente relacionada à guarda de documentos, tá? Quando eu falo em preservação digital, eu não falo somente de guarda de documentos, de armazenamento. Eu estou falando também de técnicas de preservação, de normativos, de resoluções, tecnologias, estou falando de pessoas que vão, né, garantir que essa informação seja preservada e acessível, tá? Ao longo dos anos, tá bom? Quais são os objetivos da preservação digital? Eu trouxe aqui alguns dos objetivos que envolvem, né, as atividades de preservação digital. Então, a gente tem ali a garantia da confiabilidade, da autenticidade, da acessibilidade das informações, evitar a perda dos bits, né? Eu já falei para vocês que os documentos digitais, eles têm uma construção lógica, uma construção de zeros e uns. Então, manter essa construção lógica, né, faz parte dos objetivos da preservação digital. Mitigar também, reduzir as consequências da obsolescência tecnológica, tanto de hardware quanto de software. A gente sabe que muitas vezes hoje os equipamentos tecnológicos eles são produzidos e no momento da produção eles já são programados, né, para não serem mais utilizados. Eles têm ali uma obsolescência programada, né? Então a gente não pode ficar à mercê, né, enquanto gestores das informações, gestores de acervos, a gente não pode ficar à mercê dessa obsolescência, né, tanto dos hardwares, da parte física, que envolve a tecnologia, quanto dos softwares, tá? Que podem ser continuados, desatualizados, enfim. Garantir a recuperação a longo prazo, permitir, né, ali a fácil reprodução e preservando, né, a integridade ali da documentação física. Então, isso não significa que a gente vai digitalizar, colocar a documentação no repositório e eliminar a documentação física. A gente não pode, se for um acervo permanente, né? Mas, por meio da digitalização também, isso possibilita que o documento físico ele não precisa ser frequentemente manuseado por questões de acesso. Então, a gente, né, consegue ele manter a integridade ali do documento, né? Possibilitar ali múltiplos acessos por vários usuários através das plataformas de acesso e disseminação desse conteúdo, né? Preservar as informações que a gente tem certeza que são necessárias no futuro, justamente porque essas informações possuem fins legais, fiscais, de testemunho, de memória e de patrimônio, tá? Também é objetivo da preservação digital ter essa capacidade ali de garantir que os documentos, né, tanto digitais ou digitalizados, vão permanecer autênticos, acessíveis e utilizáveis ao longo do tempo. A gente precisa também garantir essa capacidade de reproduzir os documentos de forma suficientemente semelhante à primeira reprodução, né, a reprodução original, e ter a possibilidade de compreender, de utilizar essas informações, tá? O sucesso das atividades de preservação digital inclui, né, precisam incluir a confirmação de que esses objetivos, eles foram cumpridos, tá? E aí, quais são as ameaças à preservação digital? E se eu não fizer a preservação digital dentro da minha instituição com o meu acervo, né? O documento digital, ele é frágil, no sentido de que ele tem fragilidades que o documento físico não tinha, né? Em termos de adulteração, riscos tecnológicos, ataques, hackers, enfim. Esse ambiente tecnológico está mais suscetível a esse tipo de ação, tá? E a fragilidade também no sentido de que uma adulteração pode ser feita no documento digital sem que a gente a olho nu perceba, né? As mídias e os hardwares podem se tornar obsoletos, né? Os softwares podem ser descontinuados, como eu já falei. Nesse ambiente digital, a gente está suscetível também a ataques cibernéticos, a ausência da cadeia de custódia ali, que vai comprometer a confiabilidade desse documento, né? Se eu não tenho cadeia de custódia, se eu não tenho essa trilha de auditoria desde o momento que o documento foi produzido até o momento que ele é arquivado, eu tenho ali, né, o documento ele perde a presunção da autenticidade, né? Essa qualidade desse documento ser o mesmo documento que foi produzido, tá?
O aumento exponencial dessas informações em ambientes digitais, o que implica, né, que a gente precisa ter mais cuidado com as atividades de gestão, de preservação. E se a gente não realiza a preservação digital, a gente corre o risco, né, de perder memória histórica de documentos que possuem um valor probatório. E aí é importante enfatizar que sistema de gestão, somente backup, somente storage, somente certificado digital, somente antivírus, somente blockchain, não garantem a preservação digital, tá? Esses tópicos, né, esses atributos aqui, isoladamente, eles não garantem a preservação digital. Eles fazem parte da preservação digital, mas isoladamente eles não garantem a preservação digital, tá? O processo de preservação digital ele precisa ser planejado, implantado e mantido, continuado, tá? E aqui eu trouxe os elementos da preservação digital. Então, tem aqui elementos organizacionais, né, que fazem parte ali do âmbito institucional mesmo, né, a missão, os objetivos da instituição em relação à preservação digital, definição de uma equipe multidisciplinar, definição de responsabilidades dessa equipe, delimitação, instituição de um programa, de um projeto de preservação digital e delimitação dos recursos financeiros para realizar isso, tá? Os aspectos legais, que envolvem os normativos, as leis, que têm esse efeito mais coercitivo, né, e obrigam as instituições a realizarem as estratégias de preservação digital, mas a gente pode ter também atos administrativos internos, tá, da própria instituição, regulamentando essas práticas, tá? A gente também tem os aspectos, né, os elementos técnicos, que envolvem ali a parte prática, né, a infraestrutura tecnológica, quais vão ser as estratégias de preservação adotadas, quais metadados que vão ser preservados, como que vai ser essas iniciativas dessas parcerias, a questão do acesso e a própria questão, né, em último momento ali, de auditoria e certificação, tá bom? E aí agora eu vou falar um pouquinho do modelo AIS, tá? Não é possível a gente falar de preservação digital sem falar do modelo AIS, que é um modelo baseado na ISO 14721 de 2003, tá? Que teve sua segunda versão publicada em 2012 e vai trazer ali os principais critérios que embasam ali as iniciativas de preservação digital, tá? OAIS é a sigla para Open Archival Information System, tá? No Brasil, essa norma ela foi adaptada e publicada aqui como uma NBR, tá? Inicialmente com a numeração de 15472. E o título, né, era SAI, que significa Sistema Aberto de Arquivamento da Informação. E aí essa NBR ela foi substituída pela NBR ISO 14721, né? Tem o mesmo número ali da norma internacional, tá? O modelo AIS, então, ele é um modelo... Deixa eu passar aqui. O modelo AIS, então, ele é um modelo funcional conceitual, tá? Então, ele é conceitual, composto por funções, que vai orientar a implantação dos repositórios digitais para que este realize a preservação das informações por um longo período, tá? Ele foi criado pelo Comitê de Pesquisa de Dados de Sistemas Espaciais da NASA, porque a NASA, né, na década de 90, estava perdendo algumas imagens, alguns documentos que eram importantes, tá? E para isso não acontecer, eles criaram esse modelo de preservação digital. Esse modelo virou referência, né, e como eu já falei para vocês, é uma ISO internacional. Ele foi desenvolvido como parte das atividades desse comitê, CCSDS, e ele é voltado para a gestão de dados espaciais, né? Mas as diretrizes e as orientações desse modelo, elas foram projetadas para serem aplicadas a qualquer tipo de informação digital que precisa ser preservada por um longo período de tempo. Por isso que ele é utilizado, né, em bibliotecas, em museus, em arquivos, tá? E por qualquer instituição que precisa preservar informações que são críticas, tá? Como eu já falei, no Brasil ele foi adaptado, né, para a NBR ISO 14721 também, e essa NBR fala, né, que um SAI é um arquivo que pode estar dentro de uma organização, ou que pode ser parte, né, parte de uma organização, ou uma organização como um todo, composta por pessoas, por sistemas, por tecnologias, que aceitaram ali a responsabilidade de preservar essas informações e de torná-las disponíveis, né, para uma comunidade designada, tá bom? Aqui tem o significado, né, de cada uma das siglas ali do modelo, né, do nome OAIS. O O, né, que significa Open, né, significa que esse modelo ele foi desenvolvido por meio de um fórum aberto. O A,
significa archival, né, que é esse arquivo, que é uma organização de pessoas e sistemas comprometidas com a preservação dessa informação e com a disseminação, né, dessas informações para um público específico. O I, né, que é de informação, que envolve um tipo de conhecimento que pode ser transmitido, compartilhado, representado e preservado. E o S, né, que é de sistema, que envolve ali esse ecossistema composto por hardware, por software, por informações, por políticas, por programas e por procedimentos, tá? E aí a gente tem esse OAS, tá bom? Bom, o modelo AIS, ele propõe ali a criação de pacotes informacionais. O que seriam esses pacotes informacionais? Esses pacotes informacionais, eles são a caixa arquivo digital, né? Dentro do acervo físico, a gente tem uma caixa box, uma caixa arquivo. Dentro dessa caixa, a gente tem os documentos, né? E, de maneira ideal, a gente tem ali um espelho com os metadados, enfim. Esses pacotes que o modelo AIS traz representam, né, a caixa arquivo digital, e eles propõem a criação ali, né, no decorrer das estratégias de preservação, no decorrer da realização da preservação digital, a criação de 3 pacotes, CIP, IP e DIP. O CIP é o primeiro pacote que é gerado, tá, que é o pacote de submissão. É o pacote que o produtor, seja ele um setor ou um sistema, vai mandar para o arquivo, tá? Para o repositório, que é essa parte aqui, né? Mais quadradinho. Depois que esse CIP, esse pacote de submissão, então S de submissão, ele é processado, ele deixa de existir e se torna um IP, que é um pacote de arquivamento. Então, IP é Archival Information Package, tá? Pacote ali com as informações de arquivamento, tá? Ou de arquivamento das informações. E aí, esse IP, né, é o que vai ser guardado no nosso cofre, tá? É o que é o objeto, o foco primordial da preservação digital. Quando a gente fala de implantação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, né, de preservação digital, a gente guarda esse IP. O que tem nesse IP? Tem o documento original, ou os documentos originais, as derivadas de preservação e os metadados, tá? Então, isso vai ficar guardadinho ali no cofre, que é o repositório, tá? Se essa documentação for pública, esse IP, esse pacote de arquivamento, vai dar origem a uma cópia de acesso, que no caso é o DIP, que é o pacotinho de disseminação. Então, DIP de disseminação. E é com esse pacote informacional, que tem ali as cópias de acesso, as derivadas de acesso, que o nosso usuário final vai ter contato, né, através das plataformas de acesso. Então, imaginem a seguinte realidade. Dentro das instituições de ensino superior, tem documentos relativos à memória, né, a história da instituição, fotografias, enfim, que são públicas, né, documentos públicos. Então, a gente vai guardar o original dentro do repositório e a gente vai disseminar para fins de consulta somente uma cópia de acesso, que o próprio sistema que vai ser o sistema do repositório digital vai gerar automaticamente, tá? Então, toda vez que falar de modelo AGE, falar de pacotes informacionais, entendam como se fossem a caixa arquivo digital, tá? Do mesmo jeito que a gente tem a caixa arquivo com a documentação física, a gente tem essas caixas arquivo digitais, tá? Que seguem ali requisitos, tem ali especificações para guardar o documento no melhor formato possível, tá? E onde que entram ali os metadados, né? O objetivo, então, dos metadados vai se apoiar tanto a presunção de autenticidade desses documentos, quanto o acesso, tá? Desses documentos que foram admitidos no repositório. Todas essas informações, todos esses metadados, eles vão estar associados ao pacote, né, de arquivamento, para manter ali a integridade e a referência, tá bom? E aí, vindo aqui a nível nacional, eu queria falar um pouquinho do que a resolução 51 ela fala, né, de repositório, o que ela traz. Então, conforme as diretrizes do nosso CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos, a gente tem, né, essa convicção que os repositórios digitais, eles surgiram ali com um propósito de atender essas necessidades de armazenamento e de preservação
de documentos que têm esse caráter essencial para a sociedade, né? E a própria Resolução 51, ela faz como se fosse uma escadinha de definição de repositório, né? Indo da parte mais simples até a parte mais complexa. Então, ela começa definindo ali o que é o repositório digital. O repositório digital, então, vai ser esse ambiente, né, essa solução informatizada, automatizada, para realizar ali o armazenamento e a preservação desses documentos digitais, tá? E aí, num nível um pouco mais complexo, a gente tem um repositório digital confiável, que vai ser esse ambiente sistematizado, né, automatizado, mas que vai ter ali que cumprir requisitos de confiabilidade e vai ter que manter os documentos autênticos e íntegros, tá? Então, esse confiável, né, esse adjetivo confiável, implica que esse repositório digital ele precisa cumprir requisitos ali de confiabilidade, justamente para manter a integridade dos documentos, tá? Em último nível, a gente tem o repositório arquivístico digital confiável, que é o RDCA, que além de ser uma solução automatizada, né, sistêmica, além de ter que cumprir requisitos que garantam, né, requisitos de confiabilidade, que assegurem a integridade e a autenticidade dos documentos, ele também é arquivístico. E esse adjetivo a mais de arquivístico implica que esse repositório precisa cumprir requisitos arquivísticos, né, normativos, políticas arquivísticas, para manter a organicidade e a relação natural dos documentos, tá? Precisa seguir ali um plano de classificação, uma tabela de temporalidade, precisa trabalhar ali com metadados arquivísticos, tá? E de maneira geral, precisa contar com um software que vai apoiar esse tratamento técnico, tá? Incluindo ali descrição, metadados, arranjo arquivístico, e todo o embasamento arquivístico para tratar do acervo arquivístico, tá? Dos documentos de arquivo, tá bom? O repositório digital, então, vai ser esse complexo que vai apoiar o gerenciamento desses objetos digitais, tá? Desses materiais digitais. Ele é formado por hardware, por software, por metadados, bem como por uma infraestrutura organizacional e por procedimentos normativos e técnicos, tá? Ele pode ser utilizado no arquivo corrente intermediário, né? A gente fala que o documento de arquivo ele passa por um ciclo vital. Ele tem a sua fase administrativa, né, que é ali a sua fase corrente, onde ele está tramitando, está sendo assinado, ele está sendo utilizado administrativamente. Depois de um tempo, esse documento ele é transferido, né, para um arquivo intermediário, né, ele passa para essa fase ali de intermediária, onde ele não é tão utilizado assim, mas ele está ali, né, meio que no limbo. Depois de um tempo, esse documento ele vai ser avaliado e aí ele vai ter duas destinações, né? Ou ele vai ser eliminado ou ele vai para a guarda permanente. E o repositório pode ser utilizado nesses casos, desde que associado com o sistema de gestão, tá? Ele obrigatoriamente precisa ter que ser utilizado no arquivo permanente, mas pode ser utilizado para bibliotecas digitais, para museus, para curadorias de dados digitais, tá? Em todas essas situações, a gente pode utilizar um repositório digital. E aí, é importante enfatizar aqui para vocês que um repositório digital, ele não se resume a somente sistema, não é somente uma solução informatizada, tá? Que realiza a preservação digital. Essa parte de sistema são somente alguns dos componentes do repositório, tá? O repositório é muito mais amplo e mais complexo do que somente um sistema, tá? Então, toda vez que falarem para vocês que RDCA aqui é um sistema, vocês já sabem que não é, porque o repositório digital, esse ecossistema, na verdade, é muito mais amplo e complexo do que somente um sistema, tá? E aí, segundo, né, a nossa resolução 51 do CONARC, ela fala que a preservação dos documentos arquivísticos digitais, né, nas fases correntes, intermediárias e permanente obrigatoriamente, né, deve estar associada a um repositório arquivístico digital confiável que precisa, né, acompanhar e suportar esse ciclo vital dos documentos, tá bom?
Bom, e aí algumas considerações sobre o RDC-ARC, tá? Para ser considerado um RDC-ARC, ele precisa cumprir alguns princípios, né, para que seja considerado arquivístico, né? E aí eu trouxe alguns desses princípios aqui. O primeiro princípio é a responsabilidade pelo repositório, né? Esse repositório, ele tem uma dupla, né? Uma equipe multidisciplinar que é responsável, mas tem duas áreas que tomam a frente nessa responsabilização, que é a área de gestão e a área de TI, né? Então, essas duas áreas juntas, elas vão cuidar do repositório arquivístico digital confiável. Por quê? Porque a gente está falando de documentos de arquivo, então precisa envolver a equipe de gestão, e a gente está falando de de um repositório digital, que vai envolver ali soluções tecnológicas, soluções informatizadas, e aí, para isso, a gente vai precisar do apoio da TI, tá? A gente fala que esse repositório ele precisa, né, precisa ser capaz de organizar essa documentação, né, realizar esse tratamento arquivístico de forma a manter a relação orgânica desses documentos. Então, ele precisa, né, trabalhar com descrição multinível, trabalhar com plano de classificação, tabela de temporalidade, tá bom? Ele precisa garantir ali esse acesso de longo prazo desses documentos, né? Isso implica ali a adoção de princípios que vão garantir essa autenticidade, tá? E é preciso, né, também reconhecer que a preservação digital é um processo contínuo, tá, pessoal? Esse repositório ele precisa ser independente, né? No caso, o acesso aos documentos não pode depender somente dos sistemas que fazem parte ali do repositório, tá? Precisa ter um acesso ali independente de sistema, tá? E ele precisa ser interoperável, precisa possibilitar essa interoperabilidade, tá? Com outros sistemas, principalmente com os sistemas, né, produtores de documentos, os GEDs que vocês utilizam, ou sistemas produtores dos diplomas digitais, porque os diplomas também precisam ser preservados, tá? Então, precisa ter uma possibilidade de integração, de interoperabilidade entre esses sistemas que estão envolvidos ali com os documentos digitais, tá bom? Agora de cadeia de custódia, tá? De cadeia de custódia e de cadeia de preservação. Bom, para os documentos, de maneira geral, né, a gente entende essa cadeia de custódia como essa linha contínua e ininterrupta, documentada, que os documentos de arquivo eles passam desde o momento que eles são produzidos até os momentos, né, até o seu legítimo sucessor. Cadeia de custódia é um termo bem utilizado no âmbito jurídico, né, quebra da cadeia, e aí a prova, né, quando tem uma quebra da cadeia de custódia, a prova, o vestígio ali, ele deixa de ser confiável. E aí, assim, é para os documentos também. Quando o documento, ele nasce, né, desde o momento que ele nasce até todos os procedimentos que ele passa, todos os sistemas que ele está, quem assinou, quem viu o documento, todas essas informações, essas alterações pelas quais o documento passou, precisam ser registradas, precisam ser documentadas, tá? Para assegurar que esses documentos eles não sofreram nenhum tipo de alteração e, por isso, né, por conta disso, são autênticos, tá? No caso dos documentos analógicos, físicos, esses documentos eram produzidos ali nos setores, né? E aí eles ficavam ali nos setores, o setor que produziu detinha a custódia, até passar essa custódia por um setor de arquivo, né? E aí, esse documento ele ia para esse arquivo intermediário, né? A custódia ainda continuava sendo do setor, mas ele era ali tratado, né, pelo arquivo intermediário, e depois disso ele tinha duas destinações, né? Depois da fase intermediária, após a avaliação documental, eles ou seriam eliminados ou vão para um arquivo permanente físico, né, um arquivo histórico. No âmbito digital, a gente tem essa realidade também, mas ela é um pouco adaptada para a realidade digital, tá? A gente tem aqui os documentos sendo produzidos nos sistemas produtores, né, que podem ser os GEDs, os sistemas acadêmicos, né, como o CIGA, que são sistemas produtores de documentos arquivísticos, né, de documentos acadêmicos ali. Esses sistemas, eles precisam ali cumprir requisitos, né,
que são estabelecidos ali pelo EARC, Brasil, no âmbito do Executivo e do Legislativo, e pelo MOREC-JUS no âmbito do Judiciário, tá? Esses sistemas, eles não são repositórios, tá, pessoal? Eles não são repositórios digitais, porque eles são sistemas que produzem a documentação, tramitam a documentação, realizam assinatura digital, mas eles não possuem funcionalidades de repositório digital. Por isso, depois de um tempo, depois que a documentação foi avaliada, e se for uma documentação que precisa ser preservada, elas precisam ser recolhidas para o repositório digital, tá? E aí, esse repositório, ele vai ter, né, ali funcionalidades de preservação, tá? Vai realizar o empacotamento, vai cumprir normativas internacionais, e aqui, sim, nesse momento, a gente tem o nosso repositório digital, tá? E para a documentação pública, se for o caso, a gente tem ali as plataformas de acesso e difusão, né, para disseminar essa documentação. Então, o que é importante ressaltar aqui? Que os GEDs, os sistemas acadêmicos que produzem a documentação, não são repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Mas eles precisam ter comunicação com esses repositórios, que é um ambiente separado, tá vendo? Que vai ter outras funcionalidades, vai realizar outros procedimentos com a documentação, tá? Enquanto o sistema de gestão, ele faz a produção, a tramitação, a assinatura do documento, transforma, né, cria processos, enfim, o repositório ele vai ser responsável por aplicar ali as estratégias de preservação digital, tá bom? E aqui no final a gente tem as plataformas de acesso para as documentações públicas, e aí são com essas plataformas que os usuários finais eles têm contato, tá? Esses três ambientes aqui, porque são três ambientes distintos, representam uma cadeia digital de custódia, né? A cadeia de custódia para os documentos digitais, tá? E esses dois últimos ambientes, os ambientes de preservação e os ambientes de acesso, eles representam ali a cadeia de preservação, tá? É importante, pessoal, que esses sistemas que estão envolvidos aqui em todo esse ciclo documental, né, em todas as fases pelas quais os documentos passam, eles precisam cumprir ali requisitos, tá? Porque como o documento ele está no sistema, o sistema ele não pode ser qualquer sistema, tá? Precisam ser sistemas que cumpram requisitos, porque isso vai impactar ali na autenticidade e na confiabilidade desses documentos, tá bom? Deixa eu passar aqui. E aí agora eu vou falar um pouquinho de um dos sistemas que é muito utilizado aqui no Brasil, como sistema que apoia o repositório, tá? Que é o Arquivemática. Ele é um sistema desenvolvido ali pela Artefactual Systems, que é uma empresa canadense, com o apoio do projeto Memória do Mundo da Unesco. E outros arquivos, né? Ele é indicado pelo Conselho Internacional de Arquivos, e ele é um software livre, né? Que vai fornecer um sistema de preservação digital, tanto para processamento quanto para armazenamento desses documentos digitais a longo prazo, tá? Ele é fundamentado em estratégias de preservação, ele é baseado, né, em alguns aspectos do modelo OAIS, mas ele não é um repositório, como eu falei, o repositório não é um sistema. Ele vai ser só o sistema de preservação, tá? Ele vai ser o sistema de empacotamento que vai produzir os nossos IPs, os nossos pacotes de arquivamento, tá? Ele é um software livre, tá? Então, ele está sobre essa licença aqui, que implica que qualquer melhoria que seja realizada no sistema, né, qualquer atualização precisa ser compartilhada com a comunidade, tá? Esse sistema ele vem sendo utilizado pelos órgãos do judiciário e por universidades também, como sistema que vai apoiar ali a implantação do repositório, tá? Então, aí a gente já vê que é um sistema provavelmente diferente dos que vocês utilizam para gerar os diplomas digitais, para gerar os documentos do acervo acadêmico, por exemplo, tá? Aqui eu trouxe só a título de visualização mesmo, o modelo OAIS, né? Com todas as suas entidades funcionais, só que ele está desmembrado. Então, a gente tem aqui onde que o Arquivemática está, né? O Arquivemática está aqui na parte de gerar os pacotes de arquivamento, gerar os arquivos no melhor formato para preservação. E o Atom, que é a nossa plataforma de acesso e difusão, né, que é utilizado frequentemente junto com a Arquivemática, fica aqui responsável pela parte do acesso, tá bom? E aqui
eu trouxe né, a título de exemplificação, um dos microserviços que o Arquivemática realiza é um microserviço de normalização. A normalização é uma das estratégias de preservação digital, que seria como se fosse essa migração de formatos, né? A gente sabe que dentro do nosso acervo, a gente pode ter vários formatos para arquivos de texto, para arquivos de vídeo, para imagens, e esse microserviço da normalização, o que ele faz? Ele recebe diferentes formatos, né, de imagens, por exemplo, e converte para um único formato mais adequado para a preservação. Então, por exemplo, entra dentro do repositório PNG, JPEG, TIFF, TGA, que são extensões, né, são arquivos, né, formatos de arquivos de imagem, e o repositório, ele vai converter, né, o sistema que apoia o repositório, vai converter todos esses formatos para um único formato, que é o formato mais indicado para preservação. Nesse caso, o TIFF, tá? Aqui de exemplo, tá? Porque o que acontece? Se eu tiver que aplicar novas estratégias de preservação, porque, como eu falei, o processo de preservação, ele precisa ser mantido, continuado, né? Atualizado, a gente sempre tem que rever as nossas estratégias, as nossas políticas. Se daqui a 50 anos o formato mais indicado para preservar imagens não for o TIFF, a gente só aplica a nova estratégia em um único formato. A gente não tem que ficar pensando em estratégias para diferentes formatos de imagens, tá? Então, é uma estratégia que meio que afunila, tá? Faz a conversão dos formatos de arquivo para formatos tanto mais indicados para preservação quanto para acesso. Quando a gente fala de acesso, a gente tem que pensar nessa questão de acessibilidade também. Qual que é o formato mais indicado para disseminar essa informação, mais acessível, né? Em termos de tamanho, que o meu usuário vai conseguir acessar, tá? Então, esse é um dos microserviços que o Arquivemática realiza, que a gente chama de normalização. E aqui a gente tem a ferramenta que vai realizar essa migração desse formato, tá? Então, ele é um sistema maior, né? Composto ali por pequenos sistemas que vão realizar e desempenhar atividades junto com ele, tá bom? E ali na parte de acesso, a gente tem o Atom, tá? Atom é o acrônimo para Access to Memory, tá? O Atom, ele vai ser um sistema, né, traduzindo, né, fica ali acesso à memória. O Atom, ele vai ser uma aplicação de código aberto também, baseado na web, e ele é utilizado para realizar a descrição, né, a descrição desses arquivos e a disseminação desses documentos em vários idiomas, né, e de acordo com as normas e os padrões de descrição do Conselho Internacional de Arquivos e do Conselho Nacional de Arquivos, tá? Ele foi construído ali também pelo, assim, né, a desenvolvedora líder também é a Arquitecto, que é uma empresa canadense. Ele foi construído também com o suporte do Conselho Internacional de Arquivos, justamente para incentivar a descrição, né, e a utilização das normas internacionais, tá? A ISAD, a ISAR-CPF. Então, ele foi criado ali para ser uma plataforma de acesso, de descrição, de acesso e disseminação dos documentos que possuem esse caráter público, né? Essa finalidade de memória, essa finalidade histórica ali, são documentos que os usuários geralmente pedem para consultar, tá? E aí, pessoal, na cadeia que eu mostrei para vocês, né, na cadeia de custódia, o Arquivemática e o Atom, eles estão aqui, ó, representando ali a cadeia de preservação. O Arquivemática sendo o sistema que vai apoiar o repositório e o Atom sendo, né, a nossa plataforma de acesso e disseminação do conteúdo, tá? Eles trabalham juntos, então eles são integrados. Idealmente, né, é interessante que esse sistema aqui do repositório, né, que o repositório em si, ele esteja integrado também aos sistemas produtores da documentação. Então, aqui no meio de campo, a gente precisaria ter uma solução de interoperabilidade, tá? Para capturar os documentos, para garantir ali esse registro e a manutenção ali da cadeia de custódia. Mas lembrando que essa cadeia de custódia é essa documentação. Ainda que não haja sistema,
todas as modificações e todas as alterações que são realizadas com os documentos, elas precisam ali ser documentadas, tá? E o Arquivemática e o Atom hoje são sistemas que são muito utilizados aqui no Brasil, tá? E apoiam ali a implantação do repositório arquivístico digital confiável, tá bom? A gente tem também outras alternativas, né? Outros sistemas ali. A gente tem o Roda, que é muito parecido com o Arquivemática, que é utilizado mais em Portugal. A gente tem o DSpace, que é muito utilizado ali para bibliotecas e para disseminação de teses, né? Dissertações. A gente tem o Fedora, os ePrints, tá? Que são sistemas ali, né? Outras alternativas, né? Em termos de sistemas, tá? Alguns podem realizar funções semelhantes ao arquivemático, outros diferentes, depende ali do que a instituição está buscando, tá bom? E aqui, né, para finalizar, eu trouxe aqui os normativos das instituições de ensino superior, né? Levando em consideração tudo isso que eu falei, como que isso se aplica à realidade de vocês? E como que o MEC está cobrando isso das instituições de ensino superior, tá? Voltando um pouquinho, lá em 2012, eu trouxe aqui um trechinho da lei número 12.682, tá? Que traz ali o conceito de digitalização e vai dispor, né, sobre a elaboração e arquivamento dos documentos ali em meios eletromagnéticos, tá? Mas no artigo 1º dessa lei, no parágrafo único, na verdade, ela fala, né, entende que a digitalização é a conversão fiel em imagem, né, de um documento para esse código digital. Então, seria essa conversão desse documento que nasceu analógico para um ambiente digital, tá? E trouxe também aqui a definição que a gente tem, né, tanto no glossário de terminologia arquivística, quanto no próprio EARC Brasil, né, que traz ali os requisitos. No glossário do EARC, ele traz ali a digitalização como o processo de conversão de um documento para o formato digital. Então, é essa conversão, né, de um ambiente que nasceu ali no formato analógico, no formato físico, para esse suporte digital, tá? Por meio de dispositivos e de técnicas apropriadas, tá? Isso é muito importante. A gente realizar a digitalização de acordo com técnicas e formatos apropriados, tá? O decreto 9.235, que ele é de dezembro de 2017, ele dispõe ali, né, sobre a função ali de regulamentação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior, né, dos cursos superiores, enfim, de pós também, e traz ali no seu artigo 104 que os documentos que vão compor o acervo acadêmico, né, dessas instituições de ensino superior, eles precisam, né, ser convertidos para esse meio digital. Então, a gente já tem ali o começo da obrigatoriedade de produção desses documentos ali que vão compor, né, ali inicialmente, né, com foco ali no acervo acadêmico, que vão compor esse acervo acadêmico e precisam ser convertidos para o meio digital, né? Se nasceram físico, essa conversão é por meio da digitalização, tá? E com métodos que vão garantir ali, né, a integridade, a autenticidade dessas informações. Esses conceitos aqui são conceitos que eu já venho falando ao longo da apresentação, né, e que são conceitos bem arquivísticos, né. Então, a gente precisa realizar essa conversão, essa digitalização, de forma que esse processo garanta ainda a integridade e a autenticidade das informações dos documentos, tá? E aí, mas antes um pouquinho, né, eu queria trazer esse destaque aqui na digitalização também, para o decreto 10.278 de 2020, né, que vai ser o decreto ali do executivo que vai estabelecer as técnicas e os requisitos para digitalização dos documentos públicos e privados, para que esses documentos, no caso, eles tenham ali o mesmo valor, né, cumpram ali os mesmos efeitos legais que os documentos originais. E aí, no artigo 4º, no artigo 4º, né, desse decreto, fala que os procedimentos tecnológicos que vão ser utilizados na digitalização, eles precisam assegurar também a integridade dos documentos, a rastreabilidade, né, a interoperabilidade. Então, assim, a gente não pode fazer a digitalização de qualquer jeito,
precisa ser uma digitalização que cumpra requisitos, que tenha ali os requisitos mínimos e que traga ali os metadados, pelo menos os metadados do decreto. É claro que eu considero ali que tem outros metadados também que são muito importantes, tanto para a digitalização quanto para a preservação. E essa digitalização ela não pode ser feita de qualquer forma. E, mais importante ainda, para a documentação de caráter permanente, de acordo com a tabela de temporalidade, ainda que a gente digitalize, a gente precisa manter a documentação física. A gente não pode eliminar, né? Para os documentos ali que são passíveis de eliminação, por exemplo, após a digitalização, a gente tem, né, o decreto traz ali que o documento digitalizado ele vai cumprir ali os mesmos aspectos legais que o documento físico cumpriria. Mas é importante ressaltar que o documento de caráter permanente, de caráter histórico, quais documentos são esses, Lara? Bom, os documentos do acervo acadêmico são um exemplo, né? Os documentos que compõem ali o acervo acadêmico. Mas tem outros documentos ali que fazem parte da realidade das instituições de ensino superior, que serão digitalizados, né, para fins de preservação, para fins de disseminação, mas que não poderão ser eliminados os físicos, tá? E aí, né, só trazendo esse parênteses aqui em relação à digitalização, tá? E ali, entrando agora, né, mais um pouquinho nas portarias mais recentes, eu começo aqui falando um pouquinho da portaria 315, que aí é uma portaria específica do MEC, tá? Que vai trazer ali, né, no artigo 37, o que é o acervo acadêmico, né? O que compõe ali o acervo acadêmico? Seriam ali os documentos, né, esse conjunto de documentos, produzidos ou recebidos, né? Então, produzidos pela instituição ou recebidos, né? E que vão compor ali esse acervo, que vão ser referentes, né? Que vão permear ali a vida acadêmica dos estudantes, né? Então, ali os documentos da matrícula, os documentos produzidos ali no processo de graduação, os documentos relacionados à formatura, né, diplomas, enfim, todos esses documentos, eles compõem ali o acervo acadêmico, né, porque eles estão relacionados à vida acadêmica dos estudantes, e aí, por isso, né, o foco ali dessas portarias, geralmente, para esses documentos que compõem esse acervo, tá? O artigo 38 dessa portaria também, ela traz ali que as instituições de ensino superior, né, integrantes ali do Sistema Federal de Ensino, elas precisam manter sob a sua custódia. Então, elas precisam realizar a guarda legal, tá? A guarda legal e realizar todos os tratamentos que implicam essa custódia com os documentos acadêmicos, tá? E aí já começa a trazer ali um pouquinho dos requisitos, né, e das obrigatoriedades de gestão. Então, esses documentos, eles precisam, né, ser classificados de acordo com o Código de Classificação de Documentos, eles precisam, né, cumprir a destinação e os prazos de guarda conforme a tabela de temporalidade de arquivos relativos às atividades fins, né, da instituição, né, então, de acordo com o Código de Classificação e a tabela de temporalidade das instituições de ensino superior e também com esses normativos, né, de gestão próprios de cada universidade, tá? E ainda, né, queria trazer aqui destaque para o artigo 45, que fala que esses documentos que compõem, né, o acervo acadêmico, independente da fase que eles encontram na destinação final, ali, conforme a tabela de temporalidade, eles precisam, né, ser convertidos para o ambiente digital. Então, de novo, reforçando essa conversão para os ambientes digitais, né, essa transformação ali desses documentos que inicialmente eram produzidos ali em suporte físico para o suporte digital. E aí, esses métodos de digitalização, eles não podem ser quaisquer métodos, tá? Precisam ser métodos que vão garantir a confiabilidade, a integridade e a autenticidade dos documentos. E ainda, né, tem que ter ali, obrigatoriamente, ali, um comitê para elaborar e para acompanhar todas essas estratégias ali relacionadas à gestão e à preservação do acervo acadêmico. Esse acervo acadêmico, né, tanto que foi digitalizado quanto que é produzido na ato digital, ele precisa ser controlado por um sistema específico, né, um sistema de gerenciamento, o famoso GED. E a própria
portaria, ela traz algumas funcionalidades que esses sistemas, né, que vai gerenciar esses documentos que agora estão no formato digital, precisa ter. Então, não traz todos ali os requisitos, né, mas fala ali que esse documento ele precisa, né, ter uma base adequada tanto para gerir quanto para preservar esse acervo acadêmico, realizar a indexação, né, então quando a gente fala de indexação, a gente está falando ali de metadados relacionados a esse acervo acadêmico, e precisam cumprir métodos ali, né, e requisitos de segurança, tá, que vão garantir ali a segurança dessa informação. E ainda fala, né, na parte da certificação digital, né, ICB Brasil, enfim, todos essas nuances que permeiam ali a assinatura digital, tá bom? E aí, a questão da eliminação, né, cumprida ali os prazos, né, de guarda nas fases corrente e intermediária, se esse documento ele foi eliminação, né, se a destinação dele foi eliminação, o físico pode ser substituído, né, pelo digitalizado no caso, e aí poderá ser eliminado. Mas, de novo, lembrando que os documentos, né, isso precisa cumprir os instrumentos de gestão, as estratégias de gestão e preservação dos documentos, e os documentos de caráter permanente, que possuem ali valor histórico, probatório, valor fiscal, não podem ser eliminados ainda que sejam digitalizados, tá bom? E aí, pessoal, né, ainda no artigo 48 dessa portaria, fala ali das penalidades, né, da irregularidade administrativa, quando o acervo acadêmico ele é mantido, né, de formas não condizentes com o que a portaria diz, tá? Então, traz ali as penalidades, a questão das irregularidades administrativas, tá? A portaria 360 do MEC, ela vai falar ali um pouquinho, né, dos prazos, né? Basicamente vai trazer ali a questão dos prazos, né? O artigo 1º, ele vai falar sobre a conversão de novo, né, para o meio digital. Então, de novo, trazendo essa enfatização de que os documentos do acervo acadêmico precisam ser produzidos em ambientes digitais, por sistemas ou digitalizados. E vai proibir ali, né, a produção de novos documentos no suporte físico, né, a partir da data aí, que eu acho que é agosto de 2022, é isso mesmo. Então, esses documentos que vão compor esse acervo acadêmico, esses documentos relacionados à vida do estudante, ainda que as instituições recebam eles fisicamente, eles precisam ser digitalizados, tirando aqueles que já são produzidos ali nos sistemas de ensino, né, nos sistemas informatizados, nos sistemas digitais, que aí já nascem, né, no suporte digital. E aí, né, então aí essa portaria ela vai falar isso, né, dessa proibição, já trazendo mais assim, esse caráter mais coercitivo em relação à produção do acervo acadêmico. E aí, por último, né, a gente tem em relação aos prazos, tá? No artigo 5º, ela fala ali que dos prazos, né, para a realização da digitalização desse acervo físico, né, que esse passivo físico que as instituições possuem, como que deve ser feito e qual que é o prazo para a realização da digitalização, tá? A partir da publicação da norma prevista no artigo 4º. Então, o que aconteceu, né? A portaria 360, no artigo 4º dela, fala que vai ter ali uma outra regulamentação mais específica, né? E aí, a partir da publicação dessa portaria, que no caso seria a portaria 613 de agosto de 2022, né? A partir da publicação da portaria 613, os prazos da portaria 360 passariam a correr. Então, o que significa? A portaria 613, ela foi publicada ali em agosto de 2022, né? Agosto de 2022, e aí ela regulamentava os prazos da portaria 360. Então, o que significava? Que as instituições teriam 12 meses para digitalizar os documentos da vida acadêmica dos estudantes, né? Matriculados ali em cursos superiores, então aí seria até 19/8 de 2023, esse prazo já acabou, né? Teriam ali 24 meses para os conjuntos de vida acadêmica ali dos estudantes anteriores ali do período de 2016 até a publicação da portaria. Então, ali,
de 2016 até 2023, no caso, teriam ali os 24 meses para digitalizar, tá? E teriam ali 36 meses, que esse prazo vence em 19/8/2025, né, no ano que vem, para digitalizar esses documentos referentes a essa vida acadêmica dos estudantes, né, anteriores ali do período ali de 2001 até 2015, né? Então foi retroativo. Tem que digitalizar primeiro os documentos mais recentes e ali de 24 meses, né, que encerrou também nesse prazo, dia 19/8/2024, anteriores ali de 2016 até anteriores, né, a partir de 2000, não, até de 1º de janeiro de 2016 até a data de publicação da portaria, e os períodos anteriores, né, os documentos ali do acervo acadêmico anteriores a esse período, seriam digitalizados até 2025. E aí tem ainda as instituições mais consolidadas por um período maior, né, anteriores ali a 2021, instituições mais antigas. E aí esses documentos mais antigos, eles aí vão ser digitalizados por demanda, né, então o estudante pediu aquele documento, aí sim que esse documento vai ser digitalizado ali por demanda, de acordo com a solicitação, tá? O que a gente observa daqui, então? Que em relação à digitalização, esses prazos ali, né, a gente já tem 2 prazos que já deveriam, em tese, ter sido cumpridos, tá? Então, esse prazo aqui de 19/8/2023 para a primeira situação, que seria o prazo de 12 meses, e de 19/8/2024, tá? Para a documentação de janeiro de 2016 até agosto de 2023, tá? Esses documentos já deveriam ter sido digitalizados. E aí vocês têm, né, as instituições têm até 2025 para digitalizar os documentos de 2001 até 2015, tá? Mas são prazos ali, né, que em tese já deveriam ter sido cumpridos no que tange à digitalização, tá, pessoal? E aí, mais recente, a gente tem ali a portaria 613 de 2022, também do MEC, que além de enfatizar, né, além de enfatizar toda essa questão da produção do acervo acadêmico em ambiente digital, ela vai ser a portaria que vai regulamentar o artigo 4 da 360, tá? E aí, ela cita, né, enfatiza que a digitalização não deve ser feita de qualquer forma, tem que ser feita ali cumprindo os requisitos do decreto 10.278, tem que ter ali os metadados mínimos, né, especificados no próprio decreto de 2020, que é o decreto da digitalização. Só que essa portaria, ela traz um que a mais, ela traz um ponto que as demais portarias não trouxeram, que é, né, toda a questão da digitalização, a proteção do documento digitalizado, ok, a questão da manutenção da integridade dos documentos digitalizados, ok, também, conferência do processo de digitalização, mas aí ela fala que as IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino Superior deverão possuir um repositório arquivístico digital confiável. E ainda mais, né, não é qualquer repositório, é um repositório que cumpra ali as normas e os requisitos ali do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos. Então, como é que funciona? Para muitas instituições de ensino superior que nem possuem arquivistas, como é que elas vão implantar um RDC-ARC, né? E o que é o RDC-ARC? Então, por isso que eu trouxe ali a conceituação do que é o RDC-ARC, do que é a preservação digital, para vocês entenderem que não é um GED, que não é o sistema produtor do diploma, que é um sistema separado, né, um ambiente separado, com funcionalidades específicas, tá? Funcionalidades que envolvem ali a preservação digital. E aí, a partir do momento que o MEC traz essa obrigatoriedade de que as instituições precisam, né, possuir e realizar a guarda ali, principalmente desse acervo acadêmico, um RDC-ARC, a gente precisa voltar lá nos normativos do CONARC, né, principalmente ali na resolução 51, que trazem ali as diretrizes e a obrigatoriedade, né, as diretrizes para a implementação do repositório arquivístico digital confiável, tá? Que aí é toda aquela questão que eu já tinha falado para vocês, né, de que precisa ser um ambiente que cumpra requisitos arquivísticos, um ambiente que tenha interoperabilidade, que seja ali, né,
manuseado e operado por uma equipe de TI, por uma equipe de gestão, cumpra ali princípios arquivísticos. Então, esse ambiente de preservação digital, principalmente ali para o acervo acadêmico, que é onde as portarias e as resoluções mais batem na tecla, precisa ser esse ambiente que cumpra ali esses requisitos do Conselho Nacional de Arquivos, tá? O que eu observo muito que as instituições de ensino superior elas vêm fazendo, né? E que é o passo a passo muito importante para todas as instituições de maneira geral. É a parte, né? A criação de uma, primeiro, né? De uma CEPAG, né? De uma comissão para avaliar. As próprias resoluções elas falam aí desse comitê, né? É interessante que seja uma comissão multidisciplinar, tá? Que tenha equipe de gestão, bibliotecários, juristas, a equipe de TI, e que criem ali os seus normativos, tá, pessoal? Então, as instituições, é interessante que elas tenham ali uma política de preservação digital, para além da gestão, né? E eu já estou falando uma situação ideal, onde a documentação ela é toda gerida, tá? Ela tem ali o plano de classificação, a tabela de temporalidade, a documentação está organizada, está classificada. Então, aí a gente vai criar, a partir daí, um outro normativo, que seria essa política de preservação digital, e a partir da política, os planos, né? A parte prática ali das estratégias de preservação digital. E aí, definido ali os normativos a nível geral, né? A gente vai ver qual que é o melhor sistema, como que a gente vai implementar, né? Qual que vai ser, por onde que a gente vai começar? A gente vai começar pelo acervo acadêmico, mas de qual período, né? Aí a gente delimita ali qual período. Quais metadados que a gente vai capturar? Não, os documentos eles foram digitalizados, então tem ali os metadados mínimos do decreto. Mas tem metadados a mais que a gente precisa? Muitas vezes sim, tá? E aí a gente precisa ver quais são esses metadados, né? Quais são os sistemas que a gente vai implementar? A gente vai desenvolver um sistema próprio ou a gente vai utilizar os sistemas, né, as soluções informatizadas que estão ali disponíveis no mercado? Como que a gente vai operar isso, né? Tem que treinar a equipe, tem que capacitar essa equipe em relação à preservação digital, em relação aos sistemas, e é um contínuo, né? Um contínuo treinamento, uma contínua capacitação. Quem que vai suportar essas ferramentas, né? Quem que vai suportar esses sistemas, né? Vai ser a nossa TI. A TI tem conhecimento para isso, para implantar um RDC Arc, para suportar um RDC Arc, ou a gente vai ter que contratar alguém de fora, fazer a terceirização desse serviço, né, como as próprias resoluções prevêem, né, tanto para a digitalização, que pode ser feita por terceiros, e também a implantação do repositório, né, a questão da custódia, né, da implantação do repositório, da manutenção desse repositório. E tem que garantir, né, a resolução fala da garantia dessa preservação um ano à frente, né, como que eu vou me organizar para isso? Qual que é a sustentabilidade financeira? Qual que é o custo disso? Um ano à frente, né? Eu sempre tenho que calcular. Idealmente, a gente tem que calcular os custos, né? Uma vez que o repositório é mantido para sempre, porque não tem como a gente ficar tirando a documentação do repositório. Mas como que eu vou calcular isso, né? E garantir a sustentabilidade financeira, sempre pensando um ano à frente, né? Garantir que essa gestão e essa preservação estejam como projetos estratégicos dentro da minha instituição. Então, são insights ali que eu trago, né, para vocês irem pensando, né, e são pontos de discussões também que a gente pode trazer em outras conversas, enfim, que a gente pode conversar, aprofundar um pouquinho mais, e aí vocês trazerem cases, enfim. Eu sei que tem que dentro aqui desse âmbito, né, da esfera das instituições de ensino superior, a gente tem instituições de pequeno, médio e grande porte, né? Eu vejo uma movimentação já mais consolidada, principalmente das federais, né, das universidades. Eu já atuei já com universidades federais. Eu vejo que elas já têm a parte das políticas, da implantação dos sistemas, já começaram ali por alguns acervos mais específicos, mas eu vejo também que isso é algo que expande, né? Que a gente começa ali pequeno, mas que expande, porque o acervo acadêmico, ele é um acervo grande e que demanda ali um cuidado muito grande das instituições. E claro, né, sempre para a gente pensar em preservação, a gente precisa ter ali a nossa base de gestão muito bem consolidada, tá?
tem que ser feita ali a produção dos documentos da forma correta, tem que ser feita ali a digitalização da forma correta, para aí sim a gente pensar em digitalização. Não tem como eu pensar em digitalização, sendo que eu não realizei, né, não fiz o meu dever de casa de realizar a gestão desses documentos, tá bom? Então, aí são provocações que eu trago para vocês, discussões que a gente pode fazer em outro momento de maneira mais aprofundada, e trazendo cases, e trazendo realidades que vocês estão enfrentando, né? Porque nada melhor do que vocês para falarem dos problemas em relação à preservação e à gestão que vocês estão passando aí. Gostaria de agradecer o apoio da Ampesc, na pessoa da Valquíria, da Mariana, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de preservação digital, de gestão arquivística, né, de preservação dos arquivos, de RDC-Arc, e aí me colocar à disposição nesses minutinhos finais aí, caso tenha alguma dúvida, algum comentário. Acho que dá para habilitar. Enfim. Uhum. Lara, muito obrigada pelas suas explanações. É um assunto muito denso, mas você trouxe uma leveza, uma linguagem mais prática, trouxe toda a contextualização, porque tem instituição realmente que, como você falou, nós temos pequenas, médias e grandes, né? A Ampesc, basicamente constituída por pequenas e médias instituições, então esse assunto às vezes acaba sendo até introdutório, e você trouxe essa introdução essencial, primordial e importante para a gente. E fora que você também apresentou vários insights importantes, né, inclusive com sistemas já que existem, né, e o que eles fazem, que eu achei muito interessante, até uma analogia que você fez com algumas abordagens, né, dos sistemas para fazer essa integração, e das caixas de arquivo, né, que você falou, por isso que a sua linguagem foi muito fácil para qualquer entendedor, né, eu vejo, não só porque nós temos aqui secretárias acadêmicas, nós temos PIs, nós temos coordenadores presentes, então pessoas do TI, né, então é um mix de pessoas do registro acadêmico, é um mix de pessoas, é um público que é heterogêneo, até porque você mesma citou ali a importância dentro desse comitê, né, desse GT institucional, ter pessoas de várias áreas, né, para discutir a questão da preservação. E uma coisa que você falou muito importante, com bastante brilhantismo, é a questão da estratégia, né? Então, assim, a instituição precisa institucionalizar isso, precisa ter uma política de preservação, não só para atender o MEC, que até eu coloquei ali no comentário, né, que a gente queria entender como que o MEC está cobrando isso, como que os avaliadores estão cobrando isso, né? Não só para isso, mas porque agora, a partir de agora é uma tendência. E você comentou também de começar pelos recentes, por conta da legislação, né, porque tem um prazo, para trás, né? Então, na Ampesc, assim, para a gente foi uma tarde muito produtiva, importante, todas as considerações que você trouxe, a linguagem que você trouxe, e algumas até estratégias de preservação, né, nessa política, na verdade, do programa de gestão arquivística de documento dentro da instituição. Achei bem interessante. Eu vou, depois do meu agradecimento, né, que se alongou um pouquinho, vou deixar aberto até para verificar se os nossos participantes têm alguma dúvida. Como ele disse, a gente acabou não tendo um público muito grande nessa tarde, porque muitos estão com comissão, outros não conseguem estar presentes, mas por isso a importância de deixar gravado para depois a gente disseminar na rede. Obrigada, Valquíria. Pessoal, eu deixei aqui também os meus contatos, tá? Para quem quiser mandar e-mail, para contactar a gente no LinkedIn também, no Instagram, Facebook, a gente é bem acessível. Então, assim, depois a gente vai disseminar, né, essa gravação, e aí vocês podem compartilhar com as demais pessoas dentro das instituições de vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar mandando por e-mail, podem mandar para a Ampesc, né, as meninas fazem essa medição para a gente também, e aí eu sou super acessível, a equipe como um todo é super acessível para responder dúvidas, para para fazer uma reunião online, um bate-papo depois, tá? E essa foi uma primeira estratégia de algo que a gente vem pensando, né, em aprofundar cada vez mais, voltada ali para as realidades das instituições de ensino superior, tá? Então, de repente, uma oficina com as ferramentas, uma parte mais prática, a gente pode pensar
como futuras estratégias, tá? Eu até ia comentar, Lara, que nós temos agora, a gente iniciou uma parceria também, né, com a Pitar Ampesc, então a Pitar, ela também tem esse modus operandi de fazer os treinamentos nas instituições, né, e a gente pode levar isso para as instituições que, de repente, tenham interesse, porque, como você como arquivista, né, é uma profissional também que não tem, às vezes, na própria instituição, né, e como as nossas instituições têm a essência, né, de estarem mais regionalizadas, quem sabe até poder levar o próprio know-how de vocês para essas instituições que são associadas à Ampesc. É isso. E a gente está à disposição, viu, Valquíria? A gente está à disposição da Ampesc, à disposição das instituições associadas, podem nos procurar, e só agradecer. Qualquer dúvida, qualquer comentário, enfim, podem mandar posteriormente também, e a gravação vai ser disponibilizada, tá bom, pessoal? Ai, que bom. Então, se não tiver mais perguntas, a gente vai encerrar essa live de hoje, novamente agradecendo em nome do professor César, do nosso presidente, todas as informações que foram trazidas nessa tarde, muito importantes, e como eu coloquei novamente lá, de uma forma muito processual, né, seguindo um rito, né, desde lá do início, né, com as portarias, trazendo as portarias, e de uma linguagem muito fácil para entendimento. Muito obrigada. E obrigada também aos participantes, aos nossos associados que estão presentes nessa tarde. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Tchau, Um tchau. abraço, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.